possa meditar conosco na palavra de Deus nesse instante, abra aí a sua Bíblia, nos acompanhe na leitura do texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, onde lemos: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Querido irmão, prezado amigo telespectador, o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória e veio a este mundo, conforme relato das Escrituras e testemunho do mundo todo. Ele anunciou as boas novas de salvação. O Evangelho consiste em boas novas de salvação. E essas boas novas trazidas da glória celestial foi primeiramente anunciada pelo próprio Cristo, de lugar em lugar, de cidade em cidade, encontrando pessoas desorientadas espiritualmente, perdidas nos seus pecados, e também curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos e apregoando a salvação bendita da alma, ensinando as pessoas o caminho para a salvação. E certa feita ele mesmo proclamou, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque para qualquer lugar que a pessoa queira ir, sempre há um caminho. Ainda que algumas pessoas digam: todos os rios vão para o mar, todos os caminhos vão dar em determinado lugar. Isto não é verdadeiro, porque pode haver para um lugar muito grande, muito amplo, as pessoas considerarem vários caminhos. Mas para a salvação da alma, para o perdão dos pecados, para que o homem possa alfindar a sua vida aqui nesta terra, como nos ensina a palavra de Deus, que o corpo foi tomado do pó da terra, e o corpo volta ao pó porque foi tomado do pó, mas o espírito, a alma, volta a Deus porque veio de Deus. De forma que, para que a carne volte para o pó, pode haver muitos caminhos. A pessoa pode ir pelo caminho da velhice, pelo caminho da enfermidade, às vezes pelo caminho de um desastre, ou tantas coisas que pode levar o homem a morrer, pode levar o corpo físico para a sepultura, mas levar a alma para a salvação eterna, para a presença gloriosa de Deus eternamente. Só há um caminho, só há uma maneira, só há uma possibilidade. Por isso é que Deus, no seu grande, no seu glorioso, no seu eterno amor, a palavra de Deus nos ensina que Ele deixou o resplendor da sua glória, tomou a forma humana para poder explicar para a humanidade. E Ele veio explicando usando o verbo, Ele veio manifestando-se também como verbo de Deus, e Ele veio trazendo uma mensagem, dando exemplo como o homem deve fazer. E por fim, Ele recebeu nele a condenação dos pecados que pesava sobre a humanidade. Tomou o império da morte, destruiu a morte, venceu a morte, para poder dar vida para o homem. A palavra de Deus nos conta, e o mundo inteiro sabe, certamente você também conhece, que Ele foi levantado entre os céus e a terra, que Ele padeceu no Calvário, foi pregado no madeiro, e ao terceiro dia ressuscitou, foi pregado e morto ali, para pagar o preço do pecado, e ressuscitou ao terceiro dia para garantir vida. Ele mesmo disse que aquele que crê nele tem vida, e vida abundante. Certa feita Ele falou que aquele que nele crê, rios de água viva brotam dentro da pessoa.
Por fora, ainda que hajam tribulações, dificuldades, no íntimo da pessoa brota um rio, brota uma fonte espiritual de alegria e de paz. E o Senhor Jesus Cristo, próximo já de deixar esta vida como homem, próximo de ser imolado como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, Ele reúne os seus discípulos aqui. Ou melhor dizendo, Ele reúne os seus discípulos dias depois de ressurreto, próximo de subir para a eternidade, próximo de deixar de se manifestar visivelmente para os homens. Depois de imolado, depois de ressuscitado, quando Ele ia subir para a glória, para não ser mais visto entre os homens, Ele ainda reuniu e se manifestou para os seus discípulos para dar esta ordem. E Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Ele pregou na Palestina, Ele anunciou em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, lançou o fundamento, Ele colocou a pedra fundamental, e a pedra é Ele próprio. A Bíblia diz assim que a pedra é Cristo, e ninguém pode construir edifício espiritual a não ser neste fundamento, diz o apóstolo Paulo. A vida espiritual é construída em Cristo, através dos seus ensinamentos, para que este Evangelho chegasse para mim, para que chegasse para você, para que tenha chegado aos nossos dias. Ele deu esta ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai, anunciai, falai, apregoai, dizei, comunicai, transmiti o Evangelho, as boas novas de salvação. Falai da misericórdia, do plano de Deus, de redenção da humanidade, do preço que Ele pagou, do sangue que Ele derramou, do grande amor que Ele tem pelo ser humano. Porque todos os homens, toda a humanidade caiu, foi destituída da glória de Deus, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e não havia nenhum que fizesse o bem, nos diz a palavra. Mas também nos diz que Ele levou as maldades, os pecados, e o Senhor agradou em moê-lo como um sacrifício pascual. Diz assim a palavra que Ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, para que todo aquele que nele crê não mais pereça com o mundo que vai perecer, não mais passe com o mundo, não mais seja destinado para a eternidade. Por que ninguém fique enganado? Que você pare e reflita um pouco. O ser humano foi condenado. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e a Bíblia é a palavra infalível de Deus, incontestável palavra de Deus. O mundo dos ateus, o mundo do paganismo, o mundo por aí afora tem por 2000 anos ou até mais tempo procurado perverter as Escrituras, mudar as Escrituras para que pudesse negar a palavra de Deus, mas ela é a inegável, incontestável, poderosa e verdadeira palavra de Deus, que dia a dia se cumpre a sua profecia e os seus escritos vão dando testemunho da sua veracidade. Se você tem dúvida, faça prova de Deus, tome as Escrituras na sua vida e no seu coração e se apresente com humildade diante de Deus e peça. Ele vai falar na sua alma, esclarecer o seu coração, abrir os seus olhos e entendimento para que você compreenda as Escrituras e possa enxergar esta verdade tão grande. A humanidade caiu, a humanidade foi condenada, a humanidade não tinha esperança. A humanidade se destinava para a condenação, porque o pecado tinha imperado na vida do ser humano, e o salário para o pecado é a morte, a separação de Deus. Portanto, eu, você e todos os seres humanos, todos estávamos debaixo da maldição do pecado, e todos estávamos debaixo do império da morte, e portanto todos estávamos destinados para a condenação. Note, querido, a palavra do Senhor diz: e pregai a boas novas, novas de grande alegria, que o anjo trouxe, dizeis que vos trago novas de grande alegria, em Belém nasceu o Salvador.
Nasceu a estrela, brilhou lá naquela manjedoura, anunciando que ali estava o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, tem poder para resolver o seu problema, tem poder para curar a sua enfermidade, tem poder para tirar o pecado da sua vida, tem poder de lhe dar vida nova, vida eterna, vida de bênção, vida de alegria, vida de salvação gloriosa. Só Ele tem esse poder. Só Ele pagou o preço do resgate da alma do homem, sabendo que a humanidade estava perdida, sabendo que a humanidade não tinha mais recurso e não tinha condições de nenhuma de por si mesmo se salvar. Oh, quão triste é que muitas pessoas hoje ainda pensam que pode alcançar a salvação por si própria. Ah, eu faço sacrifício. Há uma seita religiosa que a pessoa se bate e se chicoteia, se retalha o corpo, faz marcas no corpo, pensando que com isso pode ter salvação. E outros acham que porque fazem doações, são beneméritos, são pessoas de bem, por isso vão ser salvas. E outras acham que porque é uma pessoa que sofre muito na vida, isso vai lhe dar salvação. E quantas pessoas terceirizam o problema, como eu sempre digo. Ah, depois que eu morrer, as pessoas resolvem para mim. Alguém vai lá, faz uma intercessão e eu vou sair do lugar que eu estou, vou para outro. Não, meu amigo, não se iluda. A Bíblia Sagrada ensina que a morte sela o destino da alma, findando aqui a vida terrena, a vida da carne. A alma já está com o seu destino certo. Ninguém pode mudar o destino da sua alma depois que ele partir deste mundo, porque enquanto estamos aqui, é o tempo que Deus dá para mim, Deus dá para você, Deus dá para toda a humanidade tomar a sua decisão.